frente? Tem mais um pouquinho ainda, vem comigo. Relação do sujeito com o valor do presente na exaltação da tomada de decisão de cada homem. Belchior escreveu: palavras e sons são os meus caminhos para ser livre. E eu sigo, sim. Faço o destino com o suor de minha mão. Bebi, conversei com os amigos ao redor de minha mesa. E não deixei meu cigarro se apagar pela tristeza. Esse controle do destino que em Nietzsche se apoia na morte de Deus, questionou pela primeira vez em quase 2 milênios se um fim do cristianismo estava próximo. O projeto cristão, que foi a medula óssea do mundo ocidental, ganhou uma crítica ferrenha, onde se pode ver o fim do horizonte metafísico dos conceitos de bem e de mal e do real valor das condutas que a Igreja pautou como certas ou erradas. Fazer com que a verdade apareça como um problema implica, para Nietzsche, em problematizar também conceitos como o bem e o mal, o justo e o injusto, o lícito e o proibido. Nessa linha de pensamento, na música Como Nossos Pais, Belchior dispara: para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua é que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz, sinalizando que em meio à ditadura militar que restringia as ações dos brasileiros, o ser humano foi feito para agir de acordo com seus instintos. Na faixa Alucinação, mais um pouco de crítica ao sentido metafísico que guiava os homens. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem tinta para o meu rosto, ou oba-oba, ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia. O meu delírio é experiência com coisas reais. Na 10ª faixa do álbum, que carrega o nome de Antes do Fim, Belchior passa um recado: não tome cuidado comigo. O canto foi aprovado e Deus é seu amigo. Aqui é possível notar ironia no sentido da palavra Deus, fazendo menção à liberação da letra. No livro Genealogia da Moral, Nietzsche tece a construção de seu pensamento na crítica à moral racionalista, cujo objetivo é repreender e não garantir a verdadeira liberdade do homem. Na obra, considerada uma das mais maduras do filósofo, a argumentação é que a moral transforma tudo o que é natural e espontâneo no ser humano em vício, falta, culpa e impõe ao homem, com nomes de virtudes, tudo que oprime a natureza humana. O livro, publicado pela primeira vez em 1887, retrata uma sociedade europeia focada completamente no iluminismo, com uma fé cega na razão e exaltação de novos contratos sociais com a evolução da sociedade moderna. Esse movimento, que negou parte das doutrinas da Igreja e apoiou as explicações na ciência, para Nietzsche foi apenas a apropriação de questões e proibições que antes viam em forma de doutrina, ou mandamentos, que foram adaptados ao formato de contrato social como regra. No final da faixa Alucinação, o cantor exalta: mas sei que nada é divino, nada é maravilhoso, nada é sagrado, nada é misterioso não. É uma tentativa de diminuir a influência da história nas decisões dos homens, seja religiosa, científica ou do Estado. E Antes do Fim, última faixa do disco, mais uma alfinetada: eu não sou perigoso, viver é que é o grande perigo. É uma frase que se assemelha em muito à postura nietzschiana, que dita que as referências de bem e mal enraizadas na sociedade, apesar de nascer no conceito metafísico de um Deus onipotente e onipresente, se legitima na ciência e no Estado, ambos regidos pelo poder político. Formas de niilismo. A ideia de niilismo, ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência, ganha na obra de Nietzsche um novo status. Nietzsche divide as esperanças do homem que se deu após o longo período positivista da história em 4 vertentes: o niilismo negativo, o reativo, o passivo e o ativo. Nessa concepção, o niilismo negativo aparece como a perspectiva de que a vida perfeita se dá em um mundo além do nosso, vinculado à religião ou ao ceticismo. A crítica de Nietzsche a esse tipo de niilismo é que nele você não vive, não age como contingência que a vida exige. Já a definição de niilismo reativo é aquele que pura e simplesmente mata a figura de Deus e coloca o homem em uma condição apenas de negar a existência de algo além da vida, mas não fazer nada para alterar o curso da própria história. O niilismo passivo é aquele que diante da vida se percebe: o mundo está passando, não existe uma perspectiva e não há prêmio a se alcançar. Questão como para que buscar os bens, para que buscar a justiça, ganha como resposta um discurso sem esperanças
já que o resultado para todos os homens é virar pó, tirando o sentido da vida. Por fim, o niilismo ativo, que para Nietzsche é a melhor das definições, consiste no caminho para transvalorar os valores impostos pela moral. Aqui o lema "viver como cada instante fosse voltar eternamente" é também o que o alemão chamou de eterno retorno. Encontrar alegria na tragédia, que é a vida, é buscar eternamente caminhos que levem à leveza pessoal. A vida, no niilismo ativo, é um eterno devir. O niilista ativo vive intensamente o hoje por saber que, quando não faz, ele está negando o mundo, em uma postura similar ao incitado pela Igreja ou pelo Estado. Esse ato para Nietzsche é tomado apenas pelos fortes, e todas as outras formas de niilismo nada mais são que representações dos covardes. Assim mesmo, recebendo golpes da vida, o homem forte ressalta: tudo bem, pois quem sente sou eu. Esse discurso que torna o pensador alemão, ao contrário do que muita gente pensa, um arauto de novas esperanças. A perspectiva de autonomia do homem mediante a própria vida e o incentivo à tomada de decisão perante os infortúnios do cotidiano são, em sua essência, uma postura altamente otimista. Nessa lógica, a esperança por dias melhores também aparece na obra de Belchior. Na canção Não Leve Flores, o compositor cita que, mesmo em meio à ditadura militar e aos sonhos da esquerda desmantelados, há como apoiar na história o discurso de dias melhores. Tenho falado à minha garota: meu bem, é difícil saber o que acontecerá, mas eu agradeço ao tempo, o inimigo eu já conheço, sei seu nome, sei seu rosto, residência e endereço. A voz resiste, a fala insiste, você me ouvirá. A voz resiste, a fala insiste. Quem viver, verá. Em fotografia 3x4, mais uma menção à esperança. Mesmo vivendo assim, não me esqueci de amar, que o homem é para a mulher e o coração para a gente dar. Canta ele nessa linha de pensamento, na mesma canção, ouve-se: a noite fria me ensinou a amar mais no meu dia, e pela dor eu descobri o poder da alegria, e a certeza de que tenho coisas novas para dizer, sinalizando que não importa quão duro seja um golpe, o homem sempre tem algo a dizer. Na última estrofe da canção Antes do Fim, o otimismo do compositor, assim como Nietzsche, sinaliza o desejo de dias melhores a todos os iguais. Quero desejar antes do fim, para mim e os meus amigos, muito amor e tudo mais. Que fiquem sempre jovens e tenham as mãos limpas e aprendam o delírio com coisas reais. Considerações finais da nossa leitura, hein? Diante da construção de uma relação entre alguns conceitos nietzschianos e com o disco de Belchior, é possível indicar que a música é um meio de comunicação para compartilhar e multiplicar a filosofia. Por meio de interdisciplinaridade entre a música e a filosofia, é possível facilitar acesso aos conceitos defendidos pelo alemão de maneira abrasileirada, condizente com a nossa realidade, e fugindo das definições eurocentristas enlatadas que nos chegam às mãos. Belchior, que além de músico é filósofo, consegue transitar em seu disco na esfera da poesia e da harmonia, sem deixar de lado os questionamentos da existência, a crítica aos valores e as esperanças de dias melhores. Dissecados aqui, Nietzsche e Belchior, o resultado é brasileiro, em português, e condizente com as peculiaridades da nossa sociedade contemporânea. Viva nosso amigo Nietzsche e Belchior, hein? Que legal, pessoal. E a gente viu ao longo do texto, ainda com foco em Nietzsche, né, que ele fala que justamente o projeto cristão, que foi a medula óssea do mundo ocidental, ganhou em Nietzsche uma crítica ferrenha. Nietzsche dizia que o ser humano foi feito para agir de acordo com seu instinto, com sua vontade de potência, né? A moral transforma tudo que é natural e espontâneo. Aí Nietzsche analisava que a moral transforma tudo que é natural e espontâneo no ser humano. Isso vira vício, vira falta, vira culpa. E aí ele trabalha sempre, né, com essa ideia de bem e mal que estava enraizado na sociedade. E ele dizia que isso se legitimava na ciência e no Estado, né, e que era regido pelo poder político. Aí o texto cita alguns niilismos, vou dar uma ideia aqui, retomar com vocês. Ele falou de 4, né? O niilismo negativo, que é a perspectiva de que a vida perfeita se dá em um mundo além do nosso, vinculado à religião, certo? Niilismo reativo é aquele que pura e simplesmente mata a figura de Deus, nega a existência de algo além da vida, mas sem reação, né? Só, né, teoriza e pronto. O niilismo passivo, ele diz que não há uma perspectiva e não há prêmio a se alcançar, né?
o fim é que todos os homens vão virar pó, certo? E finalmente, né, o niilismo ativo, que é a transvalorização dos valores impostos pela moral. É o famoso eterno retorno, né? E ele dizia que era necessário encontrar alegria na tragédia que é a vida, né? Viver intensamente o hoje. É a autonomia do homem diante da própria vida. E que você, que eu, precisamos tomar decisões, né, perante os vários infortúnios do cotidiano, né? E aí o texto afirma, já pro seu final aí, né, que a música, e aí já fazendo essa alusão a Belchior também, a música é um meio de comunicação para compartilhar e multiplicar a filosofia. Achei isso bem legal, né? Como as letras de Belchior facilitam a gente ter essa ideia, né, a ligação com a filosofia, né? A gente consegue fugir das definições enlatadas, né, principalmente lá da Europa, né? E aí a gente pode fazer vários questionamentos da existência, e isso é muito bom, né? Pensar, meditar, né? Criticar os valores e ter esperança de dias melhores. Então esse foi nosso amigo Belchior e Nietzsche. Foi um texto muito longo, muito denso, bastante conteúdo, mas você veja que foi recheado com a brasilidade de Belchior e facilita um pouco a compreensão e entendimento de Nietzsche, né? Eu achei que ficou bem legal. Se você gostou, claro, deixe seu comentário, o que é que você achou, o que tem de bom, de ruim, o que pode melhorar. E o mais agradecer, pedir, se você gostou, deixe seu like, seu joinha e divulgue Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos. O mais agradecer, valeu, obrigado.